Então vamos lá, né? Vamos iniciar com mais uma possibilidade aí de estudo. O tema é relacionamento de casais, ao olhar das constelações familiares, né? Então eu vou iniciar com a seguinte fala, né? Que nas outras eu já venho falando sobre isso, sobre a importância de incluir os ex da relação na atual relação. Nem incluir, gente, de amores eternos, não, né? É dando um bom lugar de honra no coração da pessoa, né? Porque a gente consegue hoje ser a pessoa que nós somos decorrente de tudo que nós vivemos, né? Então, o que eu quero falar com vocês, que eu vou começar desse ponto, para a gente poder ir se estendendo, né? Me perguntaram também se relacionamentos desconhecidos influenciam na questão dos filhos, na questão dos relacionamentos atuais, porque às vezes a pessoa relaciona com alguém e ninguém tem conhecimento desse relacionamento, né? E às vezes as pessoas não têm ciência que essa pessoa tem uma pessoa na vida e essa pessoa tem um relacionamento escondido. Mas o que eu quero falar para vocês quando se diz respeito à alma, não tem nada escondido, né? As coisas estão aí, a energia tá aí e tudo o que é desse relacionamento, né? Que às vezes a pessoa tem um relacionamento não tão conhecido ou então um relacionamento extraconjugal. Esse relacionamento influencia diretamente no relacionamento atual, entendeu, gente? A gente não pode esquecer que todas as nossas vivências, elas estão presentes na nossa vida, independente de hoje não estar, elas já estiveram, né? Elas já tiveram a importância do momento, né? Porque a gente, quando envolve com uma pessoa, a gente se envolve porque se sentiu atraída pela pessoa, porque gostou da pessoa. Então a gente tem que ter ciência que nada é por acaso, né? Todas as nossas caminhadas, elas têm um porquê. E eu tenho observado e ouvido muito isso, né? Que as pessoas às vezes falam assim, o que tem mais acontecido, né? A questão de separação é que um vira e fala assim, mas eu falo, ele não me ouve, ou ele não me vê, né, gente? Em relacionamento é muito comum a gente ouvir essas frases que a pessoa comenta isso, né? Muitas vezes meu marido não me vê, ou então o marido fala, ela não me ouve. Então, para que o casamento dê certo, é preciso que quem fala que não vê se torne visível para quem reclama que não vê, né? Às vezes a mulher fala que ele não ouve, mas ela também tem que se tornar ouvível para ele, né? Então a gente tem que fazer o nosso papel, porque o que está acontecendo nesse momento, quando um fala do outro nessas questões que um não vê, o outro não ouve, é que um é visual e o outro é auditivo. Então tem que chegar num acordo para os dois se entenderem, né? Os dois chegarem a um denominador comum para que eles, um ouça e o outro veja, né? Porque senão vai ficar desconectada essa situação. Então, muitas vezes a gente ouve essa questão da pessoa comentar que não é visto, que não é ouvido. Então, é importante também que no relacionamento de casal a pessoa se torne bem sensível para poder entender o que tem acontecido nessa relação, que eu falo e ele não me escuta, ou que ele se apresenta e eu não vejo, né? Então, uma das questões para o relacionamento dar certo também. E numa discussão, gente, de casal, não tem quem ganha. Não tem quem ganha. Numa relação de casal, quem ganha perde o outro, não é? Então, por exemplo, quando acontece uma discussão e um se acha que se saiu melhor e o outro se sentiu menor do que o que ofendeu ou algo parecido, o que se torna maior, na verdade, ele fica sozinho, porque não tem ganhas e
não tem ganho, só tem perdas, né? Eu já falei com vocês que quando a gente entra num relacionamento, a gente entra de igual. Então, qual o relacionamento que eu quero ser maior? Qual é a minha necessidade de eu ser maior? Essas perguntas, elas vão permeando e elas fazem nós termos um olhar atento do que nós estamos fazendo dos nossos relacionamentos. O que eu tenho me permitido que eu cresço numa relação para tornar o outro menor? Quais são os modelos que eu tenho de relacionamento? Então, isso tudo é uma profunda reflexão para a gente poder ir levando aí para nossa vida e fazendo as conexões necessárias para ver o que é pertinente e o que não é pertinente, né? Uma coisa também que acontece muito, né, gente, é a questão do ciúme. O ciúme, ele mascara uma dinâmica oculta, né? O ciúme, quando ele acontece, uma pessoa não é ciumenta, né? Quando a gente às vezes vê muita gente ciumenta aí, ela não é ciumenta porque ela quer ficar com o outro. Ela não é ciumenta porque quer ficar com o outro. Olha que coisa curiosa. Ela tem esse sentimento de ciúmes para que o outro, né, na troca de energia do casal, o outro se sinta numa culpa e se retire. Então, inconsciente, essa dinâmica que tem no ciúme não é de eu querer ficar com o outro. Na verdade, eu quero mandar o outro embora. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa séria. Quanta gente ciumenta tem por aí, não é? Então, nas dinâmicas dos relacionamentos, a gente percebe que o ciúme é um sentimento contrário ao ato de querer ficar. Então, com o ciúme na relação, a pessoa quer, na verdade, colocar uma culpa no outro para ela ter motivos para se retirar, entende? Então, é uma das muitas nuances aí das dinâmicas ocultas que a gente vê nos relacionamentos. E quando um casal me perguntaram assim, Renata, mas quando aí tá na live aí a Celina, excelente consteladora aí, ela falou justamente, quando o ciúme acontece, o relacionamento acabou. Então, o ciúme, ele é uma faceta, né, de uma dinâmica oculta que é pro término, né? É pro término, ele caminha pro término. A pessoa só quer julgar a culpa para o outro. E aí me perguntaram, Renata, e quando um casal vive juntos, né, já há um tempo, e eles não se casam, eles não dão o próximo passo, né, que às vezes vive muito tempo junto e não chegar a consolidar um casamento, né, igual no cartório ou em alguma instituição religiosa, sempre é inconsciente, tá? É uma dinâmica que tem, essa dinâmica do ciúme, ela é inconsciente. Ela vem de um sentimento que às vezes, pelas dinâmicas ocultas, né, gente, que a gente tem visto aqui, que a gente não é tão livre para poder ser quem a gente quer ser. Então, existem dinâmicas no clã que às vezes faz com que as pessoas queiram se retirar do relacionamento. Então, o ciúmes é uma das facetas para essa retirada, tá? Porque aí joga a culpa no outro, e quando eu jogo a culpa para o outro, fica mais fácil eu sair desse relacionamento, assim, como se eu fosse a inocente, né? Como se eu fosse a boazinha da história. Então, é inconsciente, sim. Quando a gente fala em constelação familiar e dinâmica oculta, a gente fala de assuntos que são grandes e estão na nossa inconsciência, né? E aí me perguntaram a respeito de quando está junto há muito tempo, mas não chega a consolidar um casamento, né? Num cartório, ou seja, ele em alguma instituição religiosa. Qual a dinâmica, né? Qual a dinâmica que eu transmito para o outro quando eu não assumo um casamento, né? Como se eu tivesse 10 anos com uma pessoa e eu fico junta, né? Eu montei casa junto, nós dividimos conta, nós estamos juntos, mas não tem nada consolidado frente a uma
Questão social, né, gente? Que a gente sabe que tem a questão social, mas também a questão de cumplicidade no papel, né? Porque quando uma pessoa começa a assinar o nome da outra, ou não, né? Que tem gente que casa e não assina o nome do outro, mas quando você sabe que a pessoa disse sim para você, não somente em instituições religiosas, mas um sim que quer você para a vida, a pessoa faz algo que consolida isso aqui na Terra, né? E eu já falei com vocês que todas as nossas questões, quando a gente for tomar alguma atitude, alguma resolução frente à vida, é bom a gente escrever, né? Escrever. Então, a parte escrita da vida, ela diz isso. Então, quando alguém aceita casar, ela diz sim. Ela escreve, ela assina um termo de compromisso com o outro. E se eu estou há muito tempo relacionando com uma pessoa e essa pessoa juntou casa comigo, a gente divide contas e não chegou a casar, o que inconsciente tem nesse relacionamento, gente? O que tem nesse relacionamento que a gente percebe que às vezes a pessoas que, principalmente as mulheres, a gente percebe muito isso, que as mulheres falam assim, eu tô esperando o dia que ele vai falar comigo, que vai casar comigo. Então, qual é a energia que a pessoa sente? Que essa pessoa que não assume a parte escrita, né? Ela quer falar com a outra, que isso é inconsciente, tá, gente? Que ela tá esperando uma pessoa melhor, entende? Então, isso não é verbal. Quando uma pessoa não estabelece, não reconhece a relação, né? Igual a Celina tá falando aí. Quando ela não reconhece essa relação, a outra pessoa sente uma energia que ela está esperando uma pessoa melhor. E olha o sentimento que fica num casal quando você sabe que a qualquer momento você pode ser trocada. Então, as relações que quando a gente assume o relacionamento e quer eles sério para a vida, a gente tem que reconhecer que ele é importante para nós. E uma forma de reconhecer é a gente assinar, entende? Não precisa trocar nome, não precisa reconhecer essa união, entende? Porque o outro vai ficar com um sentimento que quando não tem uma coisa estável, né? Ele fica com um sentimento que qualquer momento ele pode ser trocado por uma pessoa melhor. E aí tira muita energia do relacionamento, porque às vezes a pessoa já entra mais fraca e tipo assim, não vai dar em nada, né? Isso não tá do jeito que eu queria, ele também não quer um compromisso sério, já falei com ele para casar. Então, essa situação transparece uma situação até mais séria por baixo, né, da relação. E para uma separação dar certinho, as pessoas dos dois lados têm que reconhecer que o amor foi o melhor da vida dela naquele momento, que deu tudo certo para aquele momento, que ela fez o melhor, mesmo sabendo que houve erros, né? Que ninguém erra sozinho, né? Num relacionamento de casal, ainda mais quando a gente sabe que é 50% de um e 50% do outro, não tem como você falar que só o outro que errou, por isso que o casamento não deu certo, né? Então, o que eu quero falar com vocês é isso. Reconhecer mesmo o outro, fazer a gratidão, a honra de dar um lugar justo para essa pessoa, porque senão você não estava junto com essa pessoa, né? Então, gente, tá entendendo, gente? Tá coerente? Vocês estão ouvindo? Porque hoje eu vou fechar os assuntos pra gente poder iniciar a quarta-feira que vem com outros temas dentro da constelação familiar. Então, eu estou passando em todas as áreas, assim, pra gente poder dar uma revisada, né? E no final, o casal fala pro outro, eu sigo o meu caminho, você segue o seu caminho também em paz. E isso é importante porque libera o outro, né, gente? Para seguir para outra relação. O que eu quero falar com vocês também é o seguinte,
Me perguntaram também a questão da esterilização, né? Que tem gente, tem homem que já fez vasectomia, tem mulher que já é ligada, e como que vai para outra relação, né, gente? Então é uma questão assim que também é uma questão a se pensar, porque se eu venho de um casamento que meu marido fez vasectomia e eu não liguei, né? Porque geralmente quando um faz, o outro não faz, né? Então, quando um faz a esterilização e vai para um relacionamento, ele já chega no outro já com inconsciente, sem vínculo, entende? Porque se eu sou uma mulher e estou ligada, eu entrando num relacionamento, eu sei que eu não vou vincular o tanto que eu vinculei no outro relacionamento, porque eu não tenho como dar vida, né? Um dos vínculos que segura, que une o casal, né, que segura, só Deus, nem Deus segura, né? É a questão do vínculo. E esse vínculo geralmente pode ser através da vida, né? Tem vínculos que é através do trabalho, que tem casais que... Eu vou só colocar o carregador aqui, gente, sabe por quê? Tô vendo aqui que tá descarregando demais aqui. Então, o vínculo, ele acontece de todas as formas, né? Ele acontece quando eu escolho ter um filho, eu vinculo com essa pessoa, né? Então, quando a pessoa chega esterilizada, ela acaba dando... tipo assim, eu não tenho como levar uma relação tão a fundo com você igual foi a primeira, porque eu já não tenho como ter filho com você, né? E às vezes a gente vê que um casal, às vezes, quando um não quer ter filho, o outro quer. Quais são as questões que levam para esse casamento, né? Quando um já teve filho e o outro que chegou já teve filho e não quer ter filho. Então, essas relações, elas acabam fazendo a dinâmica do relacionamento tomar outras proporções, né? Então, a esterilização é isso. A esterilização, ela passa por essas questões que a pessoa deixa, às vezes, o relacionamento. Tem gente que termina, né, gente? Chega ao término porque a pessoa vê que é um relacionamento meio vazio. Então, ela acaba se afastando para poder ela continuar a caminhada e achar alguém que possa dar vida com ela para continuar os projetos da vida. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Que hoje a gente vai dar uma pincelada sobre isso tudo e eu vou deixar um espaço depois para poder tirar umas dúvidas. Existe também dentro do relacionamento... por exemplo, eu sou casada com meu marido, engraçado, né? Aí a gente fica falando, você não vai fazer vasectomia, que, né, que a mulher fica pedindo para fazer vasectomia. E existe uma situação que dentro do relacionamento, quando a pessoa está casada, um chega a esterilizar, mas como forma de contraceptiva, né, gente? Que às vezes a pessoa tá querendo parar de tomar remédio e fala com o marido, não, tô cansado de tomar remédio, então vê se você faz vasectomia. E aí o marido ou a mulher faz a esterilização. Nesse momento, para poder tudo ocorrer da melhor forma possível, o que se deve ter em mente é o respeito, né? Porque se eu já sei que a outra pessoa é esterilizada e eu estou na relação, eu devo respeito a essa pessoa que fez isso em nome de uma relação. Então, para o casal dar certo, quando é esterilizado, deve-se o respeito de um pelo outro para poder não levar a pessoa, às vezes, ele está esterilizado, aí arruma outra situação fora do casamento para poder, às vezes, arrumar outro filho, né? Que às vezes tem gente que no casamento estava consciente naquele momento para tomar essa decisão de fazer a vasectomia ou a laqueadura. E depois fala assim, a gente podia ter tido mais um, né? Mas quando a decisão é dos dois, tem que ter respeito nessa situação para não emaranhar a situação para frente, porque naquele momento foi a dois a decisão, né? Então deve-se o respeito.
em relação à adoção. Então, eu vou voltar nesse assunto porque é um assunto de várias nuances, né? E é um assunto longo e eu quero falar bem detalhado desse. Então, eu vou finalizar o assunto sobre casal para a gente poder continuar. Dentro dos assuntos do casal, tem mais algum assunto que vocês querem saber? Alguma coisa que vocês acham que eu não falei, que poderia ter falado, que vocês sentiram falta? Tem alguma coisa aí, gente? Só para eu poder ter noção aí do andar da carruagem. Hein? Vocês estão quietas hoje, hein? Em relação ao número de filhos. Então, a questão do número de filhos, eu não sei se vocês lembram, antigamente tinham-se muitos filhos, né, gente? E hoje em dia a gente vê que são poucos filhos nos relacionamentos de casal, né? São poucos, né? No máximo é 2. Como eu falei com vocês, os filhos são cura para o sistema, né? Os filhos tornam-se visíveis à nossa frente, questões que nós devemos curar nos nossos pais, né? Então, assim, qual questão que tem em número de filhos? Para mim, nenhuma, né, gente? Porque aqui não existe certo e errado, né? Aqui existem situações. Tem gente que dá muita vida, tem gente que nessa oportunidade não tá tendo, não resolve não ter filhos, né? Então isso pode estar ligado a uma dinâmica oculta do sistema, tá, gente? Por medo, né? Quando a gente observa as constelações de quem tem medo de ter filho, né? Eu já vi falar sobre o casal que se ama, mas não consegue ficar junto. Então, assim, quando a gente vê, né? Eu já vi uma constelação de uma pessoa que queria ter filho, mas tinha medo, né? Então, no desembolar da constelação dela, teve uma ancestral que morreu na hora do parto junto com o filho, tá, gente? Então, a questão de da pessoa ter medo de ter filho, né? Que tem gente que tem medo de ter filho, ou de não conseguir ter filho, de ter a quantidade de filho, vai depender do próprio clã, né? Que eu sempre falo isso, a gente não é tão livre para poder achar que a gente tá sob controle aí, né? Então, quando a gente tem consciência que os filhos é a soma de muitas coisas, a gente sabe que pode ter um, pode ter 2, 3 e pode não ter nenhum. Então, tudo isso vai depender da dinâmica oculta da própria pessoa. Casal que se ama, mas não consegue ficar junto. Então, eu já fiz uma constelação de um casal que se amam muito e tinha uma dinâmica, né, gente? Porque existem dinâmicas e a gente não pode ignorar essas dinâmicas de honra, né, aos ancestrais. Então, quando se ama muito e não consegue ficar junto, tem alguma coisa no sistema que impede inconsciente dessa pessoa ser feliz, né? Então, acho que na live passada eu falei de um relacionamento de uma pessoa muito bem situada na vida, amava a esposa e o casamento estava indo para o fim, né? Estava indo para o fim. E a dinâmica que apareceu, que a tetravó dela não foi feliz no casamento, mas manteve-se casada, porque antigamente ficava-se casada, né? E ela estava vinculada a essa tetravó que a trisavó, a bisavó e a avó todas se separaram amando. Olha a situação. Então, quando existe uma dor no sistema, já falei que ela ressoa e ela chega até nós, né? E alguém tem que às vezes olhar com amor, né? O ideal é quando se ama muito, né? A gente ter consciência de pedir aos ancestrais que nos abençoe se a gente pode fazer um pouquinho diferente, né, gente? Porque a gente não é tão livre. Quanto mais a gente fala que vai fazer melhor, mais a gente erra, né? Mais a gente faz pior. Então, que a gente possa ter essa clareza que alguma coisa tem,
nesse relacionamento, que como se ama tanto e não estão juntos, né? Outra coisa aqui, como se libertar do ciúme do outro, que traz muito sofrimento pro relacionamento. Então, quais são as questões que faz esse outro ter ciúmes, né? Quais foram as vivências que ele teve quanto filho que ele observou no relacionamento dos pais dele, né? Que às vezes, muitas vezes, o pai traía muito a mãe, mas o pai não admitia. Gente, isso é tudo suposição, tá? Porque no campo é outra coisa. Eu tô falando de mente que mente, tá? Que às vezes trai e não aceitava que a mulher não pudesse nem sair na calçada, né? Então, quais são as dinâmicas que tem no relacionamento da matriz, né? Onde foi que a gente aprendeu, que nos faz ter esse tipo de comportamento. Então, a gente tem que olhar no campo. Então, quando a gente olha esse ciúme, né? Pode se constelar ciúme, né? De uma forma geral, constela-se o relacionamento, para poder ver qual a dinâmica que tem aí que faz com que a pessoa tenha os ciúmes, né? Mas lembrando que o ciúme, eu falei no início aí, o ciúme é dar tchau pro outro, né? A pessoa que tem muito ciúme quer colocar a culpa no outro. Olha a situação. Quem tem muito ciúme quer colocar a culpa no outro para poder sair do relacionamento. Então tem que olhar a dinâmica direitinho, se é nessa via ou se tem alguma dinâmica oculta atrás disso aí. Tem alguma dinâmica oculta que faz inseminação artificial? Então, sobre inseminação artificial, eu falei mais ou menos na outra live, né? Eu fiz uma constelação de uma pessoa que já fez várias tentativas de inseminação artificial e ela queria ver por que ela não engravidava, né? E ela estava casada com a mãe, gente. O pai já era falecido, a mãe, que ela louca com a mãe, né? Aquele amor que adoece, né? Que ela fica por conta da mãe, e com o irmão mais novo, que ela também era mãe. Então ela era mãe da mãe e mãe do irmão. Então ela já era mãe. Então na alma dela já estava ocupado o espaço de ter filho. E o corpo físico recebia isso como já era mãe. E aí ela não conseguia. Então a dinâmica oculta da inseminação artificial, ela traduz uma impossibilidade da pessoa não ter filho. Mas qual que é essa impossibilidade que às vezes não é física? A maioria das pessoas que fazem inseminação constata-se que não é física, né? Muita gente saudável aí fazendo inseminação. Essa era uma. O marido saudável, ela saudável e fazendo inseminação artificial. Então, como? Por causa que ela estava já casada, né? Casada praticamente com a mãe. Ainda falei com ela que ela corria risco no casamento, porque o marido ficava muito sozinho. Então, numa dessa, o marido arruma outra mulher para ficar com ele e ela fica aí olhando os filhos que ela inconsciente acha que tem, que é a mãe e o irmão mais novo, né? Era isso mesmo que vocês queriam saber? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, tá, gente? Que hoje o tempo tá mais livre. Eu vou para isso mesmo. Porque hoje é para tirar as dúvidas, né? E eu quero perguntar para vocês, vocês já estão sabendo um pouquinho sobre ordem. Qual que vem antes? O amor ou o sexo? Hein? Quem vem primeiro? O amor ou o sexo? Hein, gente? O amor ou o sexo? É uma pergunta boa. Porque tem gente que acha que um é mais importante que o outro. Tem gente que acha que sem ele não existe o outro, não é? Então, eu vou soltar essa pergunta daqui a pouco. Eu quero ver as respostas aí, né? Então, assim, as piores consequências para um relacionamento resultam dos emaranhados, né, gente? O que hoje um casamento pode ter de dificuldade, ele resulta, na verdade, dos emaranhados da família, né, do clã. Então, isso são as piores consequências que se pode ter dentro de um relacionamento, é a questão dos emaranhados do sistema. Hein, gente? Ninguém me respondeu qual que é a resposta? Qual que vem primeiro, o amor ou o sexo? Me fala aí.
Tem muitas crises inexplicáveis no casamento, né? Tem muitas crises inexplicáveis dentro de um casamento, né? E nasce principalmente da transferência de... Ixi, nasce principalmente, gente, de transferência, tá? Os emaranhados, eles são tão fortes que eles definem praticamente o relacionamento. Então, dentro dos relacionamentos, do relacionamento, as piores consequências derivam dos emaranhados. Bert Helling fez Tava atendendo uma pessoa e a mulher tava conversando normal com ele. No meio da conversa, ela foi falar do marido, ela foi tomando uma expressão assim de raiva, de fúria, e de repente, na hora que ele olhou para ela, ele falou assim: nossa, mas você tá com uma fisionomia de uma velha. Gostando de ver. Amor, 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 final da vida, acho que não terá mais sexo, mas ainda tem amor. Segundo Bert, é o sexo, gente. O sexo precede o amor. Por quê? O sexo, ele a importância do sexo, ela é tão grande que ela cria vida, né? Então, e o amor, o que acontece? O amor, ele é uma construção, né? Hoje a gente inicia às vezes um relacionamento amando, e aí a gente vai adaptando, fazendo recasamentos, e aí ele se estrutura. Mas é o sexo que ele antecede o amor, porque independente do amor, a vida tem que seguir, né? A vida tem que dar seguimento. Então, quando eu falo da bola dourada, é isso. O sexo precede a questão do amor. Porque às vezes acaba o amor e houve filhos, né, gente? Então é o sexo mesmo. Por quê, Flávia? Então tem algumas dinâmicas, igual, por exemplo, eu costumo falar uma frase de um grande constelador que eu considero ele, o Ricardo Mendes. Deus é tão grandioso que até num ato que a sociedade julga muito, que é o estupro, até no estupro nasce vida, né? Então, a vida é mais importante. Então, o sexo, por mais que a gente, né, a Flávia é muito romântica, a gente acredita, né, a nossa criação acredita que não tem sexo sem amor, né? Eu venho de uma geração que eu acreditava nisso. Hoje em dia, as gerações não estão muito ligadas a isso. Mas quando a gente vê, né, na dinâmica que o sexo, ele dá continuidade à vida, ele precede o amor, porque ele está a serviço de algo grande que é dar vida, né? Então, só coloquei isso porque a gente tem que começar a pensar na vida como uma filosofia sistêmica, né? Para vocês começarem a observar em todas as questões, né? Aonde está a ordem? Né? Eu depois vou fazer umas enquetezinhas com vocês para a gente poder ir localizando no dia a dia a questão mesmo que vocês estão observando aqui. Então, Bert Helling, nesse atendimento, essa pessoa foi tomando uma cara de raiva e ela ficou com uma fisionomia de uma velha. E aí ele vira e fala assim: quem é essa velha? Para essa mulher. Ele pergunta: quem é essa velha? E ela espontaneamente solta. Ela lembra que a avó dela, né, o avô maltratava muito, né, pegava ela pelos cabelos, arrastava ela pela cozinha, e a avó tinha ódio do avô, né? Então, essa mulher estava com um sentimento adotado da avó. Então, quando ela ia falar do marido, mesmo sem motivos nenhum, ela tomava essa energia da avó, de raiva, porque a avó sofreu muito em relação ao avô. E aí, quando ela falava o nome do marido, vinham as lembranças da relação da avó com o avô. Então, gente, muitas crises inexplicáveis, igual eu vi aí,
que me perguntaram mesmo quando se ama muito e briga muito, tá relacionado a gente fala em constelação em transferência, tá? De um ancestral nosso ter vivido e a gente toma aquilo como se fosse nosso, né? A gente vive como se fosse nosso. Quantas vezes a gente tem atitude que a gente vira e fala assim, gente, eu tô fazendo igual o fulano, né? Então, qual é essa transferência que eu tô escolhendo para mim? Aí a gente tem que pedir as bênçãos pra gente poder ser um pouquinho a gente, né? Que a gente às vezes acaba sendo um monte de gente e não é a gente, né? Isso é importante também. Mais alguma pergunta? Então vamos lá. O vínculo do casal. O vínculo do casal, ele não se dá somente, eu falei, né? O vínculo do casal, quando é a segunda relação, que eu falei no início sobre quando já é esterilizado, né? Então agora eu tô falando sobre a relação, não tem o mesmo efeito da primeira. Então quando a pessoa vai para a segunda relação, ela não vai mais com tanta força igual foi para a primeira. Vocês concordam? Isso aparece na constelação dos dois ou não? Então, como eu sempre falo, vai aparecer na constelação de quem se sentir incomodado, né, gente? Porque às vezes é um incômodo para mim, mas o meu marido já vira e fala assim, ela é neurótica mesmo, ela só sabe brigar. Então, para ele acha, olha só como são as coisas. Se eu tenho um comportamento similar a alguém do meu sistema, quando eu der um piti, igual essa mulher deu um piti, se tem outras pessoas que dão piti também no sistema, o marido vai falar assim, já acostumei, ela é desse jeito. Todo mundo na casa dela é desse jeito. Então, às vezes, Fernanda, o outro nem quer ver essa questão. Para ele não tem nada, entendeu? Tem na sua. Você se sente incomodada para poder olhar isso. Às vezes o marido acha que a mulher tá dando piti, que a mãe dele sempre deu piti, entendeu? Então isso independe aí se vai aparecer na constelação de um ou do outro. Pode aparecer igual essa que eu fiz do casal que se amava muito, apareceu. Eu fiz dele e fiz dela. No dele só tinha algumas coisas fora da ordem, mas no dela que apareceu onde estava o bololô lá, entendeu? Onde que ela estava honrando a tetravó. Então, depende. Pode aparecer numa ou pode aparecer nas duas. Independe, tá bom? Então, gente, muitas crises dos casais têm a ver com essa questão da transferência, da pessoa ter aquele sentimento de um ancestral e transferir para o marido que está ali na frente, né? A raiva do avô, mas aproveitou e tem raiva do marido. Então, o que eu estava falando é do vínculo, né? O vínculo mais forte é da primeira relação. Quando vai para a segunda relação, né? Tô falando de casamento. O vínculo fica menos do que o primeiro. Quando vai para o terceiro, fica menos do que o segundo, que fica menos que o primeiro. Então, vai diminuindo, entende? Então, o primeiro vínculo sempre é o mais forte, né? A segunda relação não tem o mesmo efeito que a primeira. E é a razão que o novo casal, às vezes, experimenta a situação, às vezes, de sentir mesmo que o outro tenha morrido, tá, gente? Acontece isso, que o novo casal fica com uma culpa, entende? Porque o primeiro não foi, a minha energia, tudo que eu queria era o primeiro. Aí eu vou pro segundo e ele não é tão forte porque eu tenho uma culpa de não ter sido 100% que eu queria aquele relacionamento. E aí ficam os dois sempre um pouco ligados ao que foi. Então por isso que a gente tem que ver, colocar as coisas no lugar, na ordem direitinho, para poder ir mais leve para o próximo relacionamento. Tem alguma pergunta aí? Não, né? Então vamos continuar. A razão é que o novo casal experimenta a segunda como culpa, né? O segundo relacionamento fica como culpa e em relação ao primeiro, mesmo que um já tenha morrido.
quando não tem filhos da primeira relação e tem filhos na segunda. Então, por exemplo, a Celina fez a pergunta, quando não tem filhos, né? Nem eu, nem o meu marido casamos e não tivemos filho. Eu acho que é isso que ela quer perguntar. E aí eu vou para a segunda com filhos ou só os segundos? Só na segunda relação. Não, é como se tivesse... Aí, muito boa pergunta, Celina. Quando não tem filhos da primeira relação e tem filhos da segunda, o vínculo da segunda é mais forte. Ótima pergunta, adorei. Porque a gente parte do princípio que as coisas estão fluindo normalmente, mas acontece da primeira relação o casal não ter filho e na segunda relação tem filho. Então o vínculo quando tem filho é mais forte. Ótima pergunta, adorei. Adoro, é bom ter constelador na live por causa disso. Então, gente, em decorrência a essa culpa, acaba que às vezes a segunda ou a terceira relação ela fica, às vezes, sempre com um sentimento de culpa e, às vezes, a pessoa acaba se retirando também, tá, gente? Me pediram para eu poder voltar no assunto do filhinho do papai, né? Filhinho da mamãe, 10 minutos. Do filhinho da mamãe e da filhinha do papai, né? Eu vou voltar porque eu lembrei de um assunto que a gente que é mãe é aconselhável a gente deixar o filho homem na nossa redondeza até uns 7, 8 anos, no máximo 9 anos. E aos 10 anos ele voltar para a redondeza do pai, homem, para ele se tornar mais masculino, entende? Para poder sair dessa atmosfera do filhinho da mamãe. Então, muitas vezes o filhinho da mamãe, ele fica nessa atmosfera de estar na mãe. Então, o que aconselha? Por exemplo, se meu filho, né, que filho homem é muito grudado com a mãe, né? Meu filho teve essa época. Sempre muito perto. Aí vai com seu pai, não quero ficar com a minha mãe. Vai com seu pai, quero ficar com a minha mãe. Quando ele foi crescendo, uns 10 anos mais ou menos, eu comecei a falar assim, vai com seu pai, mesmo que eu queria que ele fosse comigo. Eu comecei a mandar ele pro futebol, aí meu marido no mercado, vai no mercado, vai aonde seu pai tá indo, vai pescar. Sabe por quê, gente? Que se ficar muito perto da mamãe, fica filhinho da mamãe. E as meninas também, porque as meninas, quando são mais novas, elas ficam na atmosfera do pai. Nossa senhora, o que aconteceu? O que aconteceu tudo aqui. E se o pai não coloca ela no lugar para ela poder ir para a vida, né? Para ela voltar para a atmosfera da mãe, ela fica a filhinha do papai. Então ela gosta das coisas do papai, faz as coisas do papai. Então, ao invés dela estar acompanhando a mãe, ela fica na atmosfera do pai, entende? Costuma ir atrás do pai, onde o pai vai, tá a menina. Então, aos 10 anos, aconselha-se voltar para a atmosfera da mãe para poder aliviar essa situação aí, para não ficar na atmosfera só do primeiro amor, né? Que o pai é o primeiro amor da menina e a mãe é o primeiro amor do menino, né? Então, a imagem que o filhinho da mamãe leva, que só a mãe dele que é boa. Então, ele fica casado, inconsciente com essa mãe. E que o menino leva que a menina leva que só o pai que presta. Então, ela fica muito na atmosfera do pai. Então, para ela conseguir ver os homens, né? Ela acaba sendo maior que os homens, porque ela fica numa atmosfera que não é a feminina. Tem mais alguma coisa que vocês querem me perguntar desse assunto? Tem mais alguma coisa? É bom saber dessas coisas, essas coisas nos ajudam, boba. Ajuda muito. Então, eu vou falar agora. Então, quando perde o pai cedo, perdeu o primeiro amor? Então, quando a gente sabe que o pai é o primeiro amor do feminino, né? Então, quando perde ele muito cedo, fica faltando algo. Mas, na verdade, não falta algo, né? Quando eu falei com vocês que a vida que os pais nos deram é o mais importante, né? Quando a gente tem a imagem que a gente perdeu, nessa fala aí, a gente acredita que perdeu o primeiro amor, a gente não perdeu, né? Era o destino dele
e foi tudo certo do jeito que tinha que ser, né? Mas a gente que cria essa imagem aí ela é interior, né? Ela é inconsciente. Então, às vezes, tem uma dinâmica que faz você acreditar que como você perdeu ele, você perdeu tudo, né? Perdeu os homens. Então, tendo em vista que a vida é o primordial, é o mais importante, então alivia bastante, né? Então tem que ver qual a dinâmica que tem aí para poder a gente ver se está conectada ainda com esse pai que foi embora cedo e o luto não foi feito e até hoje carrega esse luto, né? Esse luto ainda está presente. Então tem que ver qual é essa dinâmica. Quem é esse pai que foi embora tão cedo? Será que eu fiquei na posição daquela criança que fica esperando ele ainda voltar, ele chegar, né? Então a gente tem que ver o que tem por trás disso. Inconsciente pode ser, né? Inconsciente pode ser que perdeu o primeiro amor. Pode ser sim. Vocês, é o seguinte, lembra que eu falei com vocês do dar e receber no casal é diferente dos pais? Então eu falei que para ter um equilíbrio, um dá, o outro dá mais um pouquinho, o outro dá mais um pouquinho, aí vai equilibrando alto, né? Mas tem gente que também pode equilibrar baixo, né? Pode equilibrar o mínimo, né? Eu tirei agora o celular. Pode ficar equilibrando embaixo, mas o importante é ter o equilíbrio, né? Então quando se fala em questão de equilibrar, um dá um pouquinho a mais, para poder motivar mais a relação, dá sempre um pouquinho mais, porque o outro vai dar um pouquinho mais, aí vai manter um equilíbrio. Não pode parar de trocar, né, gente? Quando para as trocas, acabou o amor, porque não há necessidade, né, de continuar algo que não tem mais troca, né? A vida é trocas, né? Trocas. Então, no casal, principalmente, tem que ter o dar e o receber. Mas esse dar e receber tanto no lado positivo quanto no lado negativo, tá, gente? Quanto no lado do bem, quanto do lado do mal. Agora eu vou falar uma coisa que pode ser até polêmica, e aqui já acusou 10 minutos, né? Mas vamos ver como vai ficar isso. No lado positivo eu já expliquei, dando sempre um pouquinho a mais faz com que mantenha a energia nova e renovada no amor. Mas Renata, e num relacionamento que o cara sacaneou a mulher, ou a mulher traiu o cara, como que é feito esse equilíbrio para poder voltar à normalidade? Bom, normalidade a gente tem que ver mais ou menos como vai ser essa normalidade. Mas o que se sugere é o seguinte, que sugere não, né, gente, que eu não tô sugerindo nada. Bert Helling, nas constelações, ele viu que quando há uma compensação também no mal, há um equilíbrio. Por exemplo, né? Tô falando pra vocês fazerem mal com os outros não, hein, gente? Eu tô falando que até no lado do relacionamento, o lado negativo da relação, existem compensações. Por exemplo, eu fui traída pelo meu marido. Uma forma de equilibrar isso, eu não posso fazer mais do que ele fez, tá, gente? Que senão vira uma confusão danada, que também tem essa situação. Se eu faço mais que ele vai fazer mais que eu, entende? Aí um vai ficar fazendo mais que o outro e vai todos os dois pro precipício. Porque do mesmo jeito que a gente vai equilibrando para ficar o casal melhor, o negócio também vai fazendo isso, só que vai pro precipício, que o negócio só vai piorando. Para poder levar essa relação ter um equilíbrio, quem prejudicou o outro? Por exemplo, uma traição. A pessoa foi traída, o cara traiu a mulher. Para ela fazer algo mal com ele, mas ela não pode fazer mais do que ele fez. Então, uma coisa que foi observada nas constelações, que acontecia muito, que quando a mulher mexia na parte do dinheiro, igual, por exemplo, ela mexia numa conta que era conjunta, ela pegava o dinheiro, ele aceitava isso como pagamento da traição e equilibrava isso. Então, o dinheiro equilibra traição, gente, é sério. E vocês devem ver várias dinâmicas de relacionamento que você vira e fala assim, não, mas ela sabe que ele trai e ela continua casada com ele. Então, gente,
há muitas trocas, né? E essas trocas podem ser positivas ou podem ser negativas. O que tem por trás disso que equilibra ela ainda estar com ele? Às vezes ela recebe muita coisa material. Então, a matéria faz que como se pagasse, entendeu? Pela traição. Dá para entender isso? É muito polêmico isso. E a mulher trair o homem acaba fazendo mais, entende? Então ela tem que fazer algo que não é da natureza dela, que é uma natureza má, né? Para poder equilibrar. Mas a traição com a traição, ela não se equilibra, porque um vai querer fazer mais do que o outro, entende? Ah, Renata, mas eu já vi relacionamento que a pessoa não fez e o marido continuou fazendo. Sério, sério, sério. Ou ela se retira. Geralmente ela se retira. Se ela não faz isso, ela perde saúde, tá, gente? E caminha para uma morte. Isso é uma forma também de se retirar do relacionamento, porque às vezes a pessoa não faz essa compensação, mas ela perde saúde, perde entusiasmo pela vida. Aquelas são as pessoas que estão vivas, mortas, entende? Isso também isso faz com que a pessoa se retira quando não faz essa compensação. Entende o que eu tô falando? Ou isso foi muito pesado, ou vocês conseguiram associar os casos que vocês conhecem com essa situação, porque também se compensa no mal, né? Então a pessoa que ela não retribui e só ela que sofre com aquilo, no relacionamento ela desequilibra muito, então ela se retira, né? Perde muita saúde, né, gente? A gente perde muita saúde. Então um tema que eu quero vir aí com as constelações é falar sobre saúde, sobre doença, que essas coisas têm tudo a ver com as dinâmicas ocultas aí da nossa vida, que a gente perde saúde também, né? Mais alguma pergunta? Porque às vezes a vítima ama o opressor, né, gente? Então, com isso, ela prefere não fazer nada. Então, ela não deve fazer um afronto. E sem isso, eles não ficariam kits. Se eles não equiparam isso aí, não fica kits. Então, a chance de dar errado é muito grande. O que mais, gente? Tô esperando. Porque o tema hoje que eu separei foi isso. Como se conhece a qualidade do relacionamento do casal? Conhece pelas trocas que eles fazem. Eles trocam mais coisas boas? Trocam mais no bem ou trocam mais no mal? Daí a gente vê a qualidade desse casal. Então é isso. Eu tô vendo que ninguém tá manifestando, né? O que eu trouxe para vocês hoje era o encerramento do relacionamento de casal. E o tempo já vai dar também. Então, para eu não ser cortada da live, né, sem eu despedir de vocês, eu quero falar que sexta-feira vamos ter live sobre abundância. Vocês são todas as minhas convidadas, um público fiel que eu tenho, e eu conto com vocês sexta-feira às 15 horas. Vou colocar o aviso, já está tudo organizado para a gente poder ver essa energia da abundância. Espero que vocês tenham gostado do relacionamento de casal. Quaisquer dúvidas que vocês podem ter, que eu não falei, gente, porque são várias nuances, né? O relacionamento de casal, ele perpassa várias situações. Então, qualquer coisa pode mandar no direct, que depois eu trago para a live de quarta-feira para poder iniciar antes de falar do tema da próxima quarta. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão por vocês estarem aí e até a próxima, tá? Um beijo, fique com Deus, e eu sempre adoro nossos encontros.